exigências de capital. Então, este vai ser o assunto do vídeo de hoje, um brevíssimo vídeo, porque o texto que eu tenho em mãos também é bastante curto, é apenas um parágrafo, tratando sobre exigências de capital como uma das 9 barreiras, como uma das barreiras de entrada. Barreiras de entrada que faz parte ou fazem parte de um assunto chamado ameaças de entrada, que por sua vez, compõe o quê? Compõe, deixa eu até achar uma imagem para eu explicar melhor aqui. Compõe o ambiente setorial de uma organização. Veja, a administração estratégica, que é a playlist específica deste vídeo, deixa eu só lembrar que hoje nós vamos tratar sobre exigência de capital, mas eu preciso recapitular algumas coisas para que a gente entenda melhor do que se trata isso daqui. Eu já consegui contextualizar que exigências de capital faz parte de barreiras de entrada ou ameaças de entrada. Veja, a administração estratégica, ou seja, esta playlist específica que eu estou construindo neste canal, baseada neste livro, é um livro introdutório, Administração Estratégica. A administração estratégica se preocupa em identificar as oportunidades e as ameaças relacionadas a uma empresa. E a identificação de oportunidades e ameaças relacionadas a uma empresa pressupõe um entendimento, primeiro, da própria organização, segundo, do ambiente setorial, ou seja, o ambiente onde a empresa está inserida, e o macroambiente. Eu já gravei vídeos aqui no canal sobre o macroambiente de forma introdutória, né? E estou atualmente no ambiente setorial. O que significa, então, identificar oportunidades e ameaças? Porque, veja só, a administração estratégica tem mais a ver com o que é externo à empresa. Então, a administração externa, que se leva em consideração a administração ou o ponto a perspectiva externa. Então, a identificação de oportunidades e ameaças é diferente da identificação de pontos fortes e fracos que tem a ver com a organização interna. Então, a administração estratégica leva sempre esses dois pontos de vista em consideração. A perspectiva externa na identificação de oportunidades e ameaças e a perspectiva interna na identificação de pontos fortes e fracos. Atualmente estou na identificação de oportunidades e ameaças do ambiente externo, levando em consideração o quê? O ambiente setorial, ou seja, imagine que existe uma empresa que fabrica calçados e ela está inserida em um setor. Qual setor? Setor calçadista. Então, na análise das oportunidades e ameaças, é preciso levar em consideração o quê? Ameaças de entrada neste setor, intensidade e rivalidade entre os concorrentes, pressão de produtos substitutos, poder de barganha dos fornecedores e poder de barganha dos compradores. Além também, fora isso da análise setorial, levar em consideração o macroambiente, ou seja, as forças político-legais, forças econômicas, forças sociais e forças tecnológicas. Agora, voltando ao nosso assunto de hoje, ao nosso tema, que é exigências de capital. Exigências de capital compõem o quê? Ameaças de entrada, que é uma das forças ou uma das situações a ser observada no ambiente setorial, ameaças de entrada. Eu já tratei aqui no canal dessas barreiras de entrada sobre economia de escala e sobre diferenciação de produtos, que eu vou deixar lá no final, caso você tenha interesse em acompanhar alguma delas. Então vamos lá, finalmente, depois de quase 3 minutos e meio de introdução, exigências de capital. O que isso significa? A necessidade de investir grandes recursos financeiros para entrar na concorrência cria um terceiro tipo de barreira à entrada. Grandes quantidades ou quantias de capital podem ser necessárias para a construção de instalações para produção, pesquisa e desenvolvimento, publicidade, oferecer crédito ao consumidor e estoques. Há alguns anos, por exemplo, a empresa Xerox foi astuta ao criar uma barreira de capital arrendando suas copiadoras em vez de apenas vendê-las. Esse gesto aumentou as necessidades de capital para novos entrantes. Bom, aqui de maneira bastante prática, imagine que você resolve entrar num determinado negócio, entrar num determinado ramo ou num segmento, num setor, e aí você descobre que para entrar nesse setor é preciso ter um grande investimento em neste caso, como ele coloca no texto, em construção da própria instalação física para a produção, para pesquisa, desenvolvimento, publicidade, oferecer crédito ou mesmo uma quantidade grande de estoque. Se você precisa de um grande montante de capital inicial, então isso como exigência de capital, isso se denomina exigência de capital, então isso é uma barreira de entrada. Vamos pensar aqui que você vai abrir uma indústria de biscoito, de bolacha. A barreira de entrada
Eu não sei quanto é, mas com certeza não é baixo, porque você precisa de diversas máquinas, no caso de uma indústria que você queira montar, também depende do porte, né? Vamos supor que você queira também entrar, ou então você descobre que quer participar do setor de fabricação de camisetas, não sei, alguma coisa assim. Você pode começar na sua própria casa de uma maneira bem enxuta, mas numa indústria, conforme, dependendo do valor que você vai investir nesse segmento, também vai precisar de um valor alto de investimento em maquinário e tudo mais. E situação desse tipo de elemento que compõe, então, a exigência de capital. Bom, basicamente, a exigência de capital significa que quanto você precisa de recurso, de investimento inicial, o famoso II, o investimento inicial, para conseguir entrar naquele setor. Então, ficamos aqui com a terceira barreira de entrada desta sequência de 9 barreiras, né? 5, 6, deixa eu ver quantas são. 2, 3, 4, 5, 6, 7, não são 9, são 7 na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, economias de escala já tratei aqui no canal, que são aquela barreira de entrada que você precisa ter um grande volume de produção. Diferenciação de produtos, que é uma outra barreira, por exemplo. É um produto muito consolidado que as pessoas não deixarão de consumir ele em troca do seu produto que é novo. Terceira barreira, exigência de capital, que tratei no vídeo de hoje. Próxima, de semana que vem, acesso a canais de distribuição. Isso é uma barreira de entrada também. Quinta, desvantagens de custo desvinculadas da escala. E sexta, barreira de entrada, políticas governamentais. No vídeo passado eu tratei sobre diferenciação de produtos, vou deixar esse vídeo aqui no final. Valeu!